Gente, boa noite. Vamos agradecer ao Cristiano e o estudo que ele trouxe para nós, né, as reflexões. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pedir que nos ilumine e que nós possamos continuar as nossas reflexões. Só que agora sobre o Livro dos Espíritos, tá? Se alguém quiser participar de alguma forma, pode ficar à vontade, pode participar sem problema, tá bom? A gente está no Livro dos Espíritos. Eu falei a semana... Como é que fala? Semana atrasada? Retrasada? Atrasada ou retrasada? Hã? Vocês entenderam, né? Não foi a semana passada, foi a outra anterior. 2 semanas atrás, ótimo, gênio, né? Eu falei que a gente queria fixar um pouquinho a questão 70, que é o finalzinho dela, que eu acho muito interessante, assim, essa parte aqui, que ele está falando sobre a questão da... Terminou o assunto da vida e a morte, né? São 3 questões, e ele fala que a finalização da vida, a finalização do fluido vital. Aí o comentário do Kardec, ele termina falando assim: a quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Seres orgânicos, dos vegetais até o homem, né, somos seres orgânicos. Ele fala que a quantidade do fluido vital não é a mesma em todos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Então, se pegar todos nós aqui e for medir o fluido vital de cada um, nós vamos já achar a diferença. Uns têm mais, outros têm menos. Tá? Aí, ele fala assim: há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, uma quantidade maior, enquanto outros possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. Então, uns têm muito mais, uns têm o suficiente e outros têm menos. Tá? A ideia é essa. Os que têm muito menos estão doentes, estão enfraquecidos, estão com a vitalidade diminuída. E na medida que vai diminuindo a vitalidade, a pessoa vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade de viver, a pessoa vai se acomodando a isso até chegar num ponto que, se permitir, ela morre. Tá? O exemplo que a gente tem do Evangelho é de quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo. Então, o Lázaro representa para nós hoje alguém que chegou a quase zero. Ele chegou num ponto que ele foi visto como alguém que já tinha morrido. Mas Jesus sabia que ele não tinha morrido, que ele não ia morrer ainda. Então, quando Jesus vai para recuperá-lo, ele dá uma carga de energia vital no Lázaro e ele recupera imediatamente e levanta. Certo? Aí chamaram isso de milagre, porque ninguém tinha visto coisa parecida até então, e chamou de ressurreição. Considerar que ele tinha morrido e voltou à vida. Tá? Hoje, nós temos condições de fazer isso, todos nós, porque Jesus propôs que a gente ressuscitasse os mortos. Quem são os mortos de hoje? Capazes de ser ressuscitados por nós? São aqueles que estão sem vitalidade, são aqueles que estão sem Deus, sem Jesus, sem os conhecimentos, sem as orientações espirituais, que estão espiritualmente mortos. Certo? Do ponto de vista físico, estão vivos. Do ponto de vista espiritual, estão simbolicamente mortos. Então, esse nós podemos recuperar hoje. O que eu queria chamar a atenção? A gente vem ao centro espírita e recebe um passe, né? A maioria que vem. Alguns vêm recomendados para receber o passe. O que é o passe? O passe é um momento de revitalização.
A pessoa às vezes já está doente, está com alguma deficiência em alguma parte, está com uma deficiência às vezes, generalizada, ela vem, quando ela recebe o passe, ela recebe uma carga energética depois de fazer uma substituição, ou seja, de uma retirada da carga energética negativa que ela tem. Porque às vezes a gente tem uma vitalidade ruim, negativa, que a gente vai, de uma certa forma, adoecendo a nossa vitalidade com os acontecimentos do dia a dia. Então você tem, mas está adoecido. O Kardec define isso na Gênese, ele fala que a cura é a substituição dos fluidos malsãos por fluidos sãos. Essa é a técnica da cura, é a dinâmica da cura. Você retira fluidos malsãos e coloca fluidos sãos. O movimento que a gente faz com as mãos, todo mundo que já tomou passe aí já percebeu, né? A primeira vez eu imagino que a grande maioria não fica com o olho fechado. Tá? Porque a curiosidade vai ser muito maior, né? E principalmente quem vem com medo, né? Fica com o olho aberto e o olho fechado, assim, né? Observando o que está acontecendo. O que você vai ver? Você vai ver uma pessoa na sua frente, parada, numa salinha ali, com a salinha ali fechadinha, com a luzinha fraquinha, né? A pessoa está fazendo gestos, movimentos, né? Com as mãos. Quando ela faz movimentos com as mãos, os primeiros movimentos são de limpeza. Elas estão retirando os fluidos malsãos, as energias negativas que nós estamos carregando. Retira, inclusive o gesto que faz, eu sei que a maioria não presta atenção nos detalhes, mas o gesto, a gente é recomendado a fazer um gesto de vir com a mão, quando chega na altura dos membros inferiores, você fecha a mão, mentaliza eliminando. Então, é como você veio, pegou, fechou e joga fora, joga para trás. Volta com a mão fechada, faz o mesmo movimento de novo, chega na altura da perna aqui, né? Você mentaliza a mesma coisa e joga fora. Isso é a limpeza. Logo em seguida, você vai fazer a doação fluídica. A doação é o mesmo movimento, com uma mentalização diferente. Então, antes eu mentalizei a limpeza, agora eu vou mentalizar a doação. Nessa mentalização da doação, você mentaliza boas energias para aquela pessoa, mentaliza saúde, mentaliza equilíbrio, calma, compreensão, tudo aquilo que é bom a gente pode mentalizar e vai, na medida que vai mentalizando, a gente vai fazendo o movimento. O mesmo movimento. Agora um pouquinho mais devagar, com mais calma. Quem conhece os centros vitais, que começa na altura da cabeça, pode fazer uma mentalização e dando uma paradinha em cada um deles. Porque o centro vital é um centro de captação de energia. E é esse centro, esses principais, que os orientais chamam de chakras, eles captam essas energias, é uma central energética. Então ele capta e distribui para onde está com dificuldade. Além disso, eles estão interligados, durante o passe vai acontecendo um equilíbrio entre eles. Por isso que muitas pessoas, quando vêm e tomam o passe, sai se sentindo diferente. Por quê? Ela reequilibrou a circulação das suas energias boas e deixou as ruins para trás. Certo? Além disso, ela sai mais fortalecida, porque se há carência energética em alguma área, ela vai ser reposta. Então, a tendência é sair fortalecida. Isso é uma das atividades que a gente faz na Casa Espírita que vai ajudar a pessoa. Não é só o passe. Então, o passe é um trabalho que é em equipe, os encarnados e os desencarnados.
Se a pessoa vem e consegue participar de todas as atividades, ela completa muito mais a participação. Então, quem chega, participa da prece inicial, assiste o primeiro estudo, depois assiste o segundo estudo e finaliza com a prece e vai embora depois que acaba, ela participou de um tratamento completo em uma reunião. Essa é a ideia. Então, quando ele fala que a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Aí ele finaliza assim, o último parágrafo, né? O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que eu tenho em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Questão 70 do Livro dos Espíritos, no finalzinho dela, o comentário do Allan Kardec. Então, ele aqui, em poucas palavras, ele resume o que acontece durante o passe. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo já pode dar passe. Né? A ideia é essa. A gente diz, é um mistério, não tem mistério nenhum. Espiritismo não tem mistério. Aqui nós não temos lideranças específicas, não tem papado, não tem ninguém que vai, só esse que vai fazer isso. Todos nós podemos nos qualificar para fazer as coisas, desde que queira. Não é obrigado também, né? Então não tem. Cada dia tem um aqui. Eu que sou teimoso aqui, eu sou mais insistente toda terça, quase toda estou aqui, né? Mas a maioria aqui vai revezando. A ideia é essa. É dar oportunidade para todos fazerem tudo, para não ficar dependendo de ninguém e não ter uma liderança específica, falar, não, tem que ser esse, é só esse aí que falou que é verdade. O resto, suspeito. Não tem isso. Né? Então não tem papado, não tem liderança específica, tem organização que não é necessariamente hierárquica. A organização que o Espiritismo tem a FEB, que é uma representação nacional. A FEB, ela está afiliada ou às federações ou uniões estaduais estão filiadas à FEB. E essas organizações estaduais, como tem aqui a União Espírita Mineira, ela é estadual. Aí, as entidades ou os grupos de outras cidades, e mesmo aqui de Belo Horizonte, se filiam à AME, a Aliança Municipal Espírita. Essas filiações não são de hierarquia, é só de organização. Então, a FEB não manda nas federações, as federações não mandam nos centros espíritas que estão filiados a elas. É uma união, uma ligação de colaboração, de fraternidade. Certo? Então, o centro espírita, ele pode fazer do jeito que ele quiser, que eles não têm autoridade para chegar e falar, a partir de hoje, vocês não vão estudar mais esse livro. Ou não vai falar dessa forma. Eles não têm autoridade para isso. Certo? Eles não podem lançar um documento lá e falar, a partir de agora vai ser assim. As casas não são obrigadas a obedecer. Por quê? Porque o Espiritismo não tem obrigatoriedade, nada é obrigatório e nada é proibido. Vai funcionar o bom senso de cada um, de cada grupo, de cada organização. Certo? Por isso, eu estou rodeando isso aí para dizer o seguinte, todos nós podemos nos qualificar para fazer as atividades que temos na casa. Esse é o objetivo. Que todos que chegamos buscando, possamos depois oferecer. Para não ficar aquela, vai estar sempre buscando, né? Então nós vamos poder oferecer também. Todos estamos qualificados para isso. Quem faz hoje? Todos nós que estamos fazendo hoje,
Um dia chegamos pedindo ajuda. Um dia eu cheguei aqui, já tem um tempinho, né? Mas eu cheguei aqui um dia pedindo ajuda. Depois de um tempinho eu comecei a aproveitar as oportunidades que me ofereciam para devolver alguma coisa. Todos podemos. É só a gente querer, tá? Ok? O nosso assunto de a continuação de hoje, então, é sobre inteligência e instinto, que é a questão 71 do Livro dos Espíritos. Na questão 71, o Kardec pergunta, né? A inteligência é um atributo do princípio vital? A pergunta que ele faz, que está na sequência do estudo do princípio vital. Aí os Espíritos respondem, não. Pois as plantas vivem e não pensam, ou seja, teoricamente não têm inteligência, né? Não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Um bom exemplo. Imagine uma pessoa que morreu. Aproveitar e lembrar do nosso amigo lá, do Rogerinho lá. O Rogerinho era o rapaz que ficava lá perto do Albino Teixeira tomando conta dos carros lá. Ele desencarnou hoje. E ele era muito conhecido lá, que ele ficava lá só por essa conta, né? Então, o Rogerinho desencarnou. O corpo dele está lá na medicina legal, tá? Mas ele, espírito, já não está mais lá, certamente, provavelmente, tá? Mas quando ele desligou do corpo, o corpo perde qualquer capacidade de movimentação. Antes ele tinha uma movimentação inteligente. Todos somos assim. Então, o que dá, demonstra ou exerce a inteligência durante a vida física é o espírito. Tanto é que o espírito vai ser definido como inteligência. A definição que se deu de Deus, quando Kardec perguntou, né? Na pergunta número 1, o que é Deus? Aí eles responderam, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quando ele pede para definir os espíritos, eles vão dizer que os espíritos são as inteligências que circulam pelo universo. Tá? Tem a definição mais clara, deixa eu fazer direito, né? Questão 76. Está pertinho aqui. Como podemos definir os espíritos? Ele fala assim, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Certo? Então, os espíritos têm a inteligência e dão essa inteligência à nossa vida física. Desligou o espírito, o corpo paralisa totalmente. Ou melhor, é o contrário, né? Quando o corpo morre, automaticamente desliga e ele não tem nenhuma capacidade de movimentação, nem de pensar, nem de fazer mais nada. Morreu. Ok? Aí ele fala, então, as plantas não vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. Então, as plantas têm vida, mas não têm inteligência. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência. Estou voltando, tá? Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Para que eu, espírito, fale que utilizando a parte física da voz, por exemplo, para falar, o espírito tem que comandar essa parte física e utilizá-la dentro da sua capacidade
para que haja a fala, para que haja a ideia que vai ser passada. Então, para montar a ideia, para você juntar as palavras e fazer com que as palavras tragam alguma coisa que faz sentido, tem que ter alguma inteligência por trás dessas palavras e desse corpo físico. Se não houver essa inteligência, não vai acontecer. Você pode embolar as palavras e ninguém entender nada. Além disso, os espíritos são também inteligências desencarnadas. Eles se posicionam, às vezes, perto de nós, que estamos falando, e vão somar conosco, ou às vezes falar através de nós, direto ou indiretamente. Porque pode ser que eles venham, se posicionem do nosso lado, por exemplo, e vão pensando e nós vamos captando o pensamento deles e vamos passando. Então, são inteligências usando outras inteligências para se manifestar. Ok? Quando acontece esse processo do espírito falar através de um outro que é encarnado, a gente chama de mediunidade. Né? A mediunidade é quando um espírito vem e utiliza mediunidade, vem de médium, médium, está no meio, é intermediário. Então, aquele que é médium, ele pode ser intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Essa capacidade que ele tem para fazer isso, chama mediunidade. Simples, né? É tão simples quanto o Cristiano falou agora mesmo, que é só fazer o que Jesus... É só fazer como Jesus fez. Tão simples assim, né? Pois é. O Kardec faz um comentário sobre essa questão aqui. Diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então vejam bem, a inteligência, a nossa inteligência, nos ajuda a nos organizar. Eu estava falando com o meu novo amigo de agora, né? A gente estava falando sobre a questão da organização, da gente se organizar. O que a gente faz? Usa a inteligência para se organizar, né? Aí a gente faz os comandos. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Cada um de nós aqui tem algum tipo de atividade. Pode ser que tenha atividade de alguns que outros não consigam fazer. Acho que até o Cristiano falou alguma coisa sobre isso. Aquela questão do pedreiro que não vai poder ser médico, né? Que não vai poder fazer um trabalho, uma cirurgia, por exemplo, e vice-versa. O médico não vai poder fazer um trabalho de pedreiro. Teoricamente, que tem gente que faz, né? De um lado e de outro. Mas está mais fácil o engenheiro fazer também um trabalho de pedreiro do que o pedreiro fazer o trabalho do engenheiro. Mas aí algumas pessoas, algumas inteligências, conseguem acumular funções, mas algumas outras não. Então, essa distinção vai fazendo com que cada um vá se especializando em alguma atividade, utilize essa atividade para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para o seu desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento da inteligência. É uma preparação para chegar em outras atividades depois. Então, o mestre de obra hoje vai ter mais facilidade numa próxima encarnação para ser um engenheiro civil, por exemplo. Tá? Um enfermeiro bem especializado, já bem preparado, já tem uma boa estrutura para ser um médico na próxima encarnação. E aí vai. As pessoas vão se preparando, vão desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a sua capacidade intelectual,
para ir atingindo funções mais delicadas, mais exigentes no futuro. O contrário não pode acontecer. Não vai acontecer. O menos inteligente não vai conseguir atingir patamares mais elevados sem o desenvolvimento. Mas o já desenvolvido pode fazer o contrário. Então, o enfermeiro, ele poderá desenvolver para estudar medicina depois e trabalhar como médico, tá? O médico poderá voltar depois como enfermeiro, dependendo da necessidade que ele tenha, que aí seria uma questão de aceitação e até kármica para resgatar alguma coisa numa função que está um pouquinho aquém da inteligência que ele já desenvolveu. Certo? Mas quem não tem ainda, é uma coisa fácil a gente entender. Tem gente que pega um violão e arrasta, né? Tem gente que pega um violão e arrasta também, quebra ele, de raiva, porque não consegue tocar. Não é? Por quê? Você olha para esse pessoal aí, esse povo que toca violão aí, que toca qualquer instrumento, né? Esses artistas aí, tem gente que estraçalha o instrumento lá. Eu, por exemplo, eu achei que eu tocava acordeon, aí durante muito tempo eu fazia uma farra, né? Com acordeon, né? Aí um dia eu fui ver um cara tocar, morri de vergonha. Falei, nossa, ele tocou perto de mim, né? Depois ele falou, toca. Eu falei, não, faz comigo, não é covardia. Porque o cara era formado, ele estudou 7 anos. Estudou mesmo. Eu não estudei nada. Eu mal sei o nome das notas, das 7, são 7, né? As notas musicais, mas eu não sei a relação entre uma e outra, não. Não sei nada de teoria de música. E o cara estudou 7 anos isso aí, é igual os profissionais que estudam, e depois vão desenvolver ainda mais a experiência na função. Então, uma pessoa que não se preparou, que não desenvolveu inteligência para atingir determinados níveis, ela não vai conseguir antes de fazer uma boa preparação para chegar nesse nível. Tá? Sim? Uma pessoa que nunca tem facilidade, calma, para desenvolver sozinho. Isso é uma carga, é um aprendizado passado? Sim. É uma experiência do passado. Tem um desses aí, não sei se é o Beethoven, eu acho que é o Beethoven, o Mozart, começou com 4 anos. Então, imagina, o camarada lá, 4 anos de idade, 5 anos de idade, senta na frente do piano, a mãe pelejando para tocar, né? Aprendendo lá, estudando, comprou um piano para tocar, e numa peleja danada com o piano, né? Ela larga o piano, é de um deles, eu não sei de qual não. Larga o piano lá e vai no andar de cima. Quando ela chega no andar de cima, ela ouviu o piano tocando lá embaixo. Estava só ela e o filho. Aí ela voltou, está o menino lá tocando piano. Já? Quem era ele? Hã? Hã? Autodidata. Não, não. Isso. Então, esses aí são espíritos que já estão com a inteligência desenvolvida nessa área e já vem tudo pronto. Certo? Esses gêniozinhos aí, aqueles meninos da escola aí, tem tantos níveis, tem, né? Aqueles meninos que não estudam, que ainda faz bagunça e depois tira as melhores notas. Está pronto. Entendeu? Já está tudo prontinho. Tem aqueles que se esforçam, luta, leva tudo a sério e fica lá no limite. Não é? Não tem isso também? Então esse aí está aprendendo.
Essa é a diferença. Essas diferenças são importantes nesse sentido, para a gente entender como que a inteligência vai desenvolvendo. Qual que é o nosso objetivo na questão espiritual? Se nós considerarmos Deus como inteligência suprema e nós como inteligências menores, Jesus como inteligência intermediária, nós vamos ver a diferença que há entre nós e Jesus, mas há uma diferença entre Jesus e Deus. Nós não sabemos a distância, tá? Mas há uma diferença. Há uma distância nesse sentido. Nós estamos desenvolvendo a inteligência para compreender a lei que rege o universo, que é a lei de Deus, a lei de amor. Nós estamos, então, em outra versão, aprendendo a amar. Para aprender a amar, nós temos que desenvolver todas as nossas capacidades para entender primeiro e depois fazer. Quando se fala nas 3 revelações, ele fala de justiça. Então, Moisés vem com a justiça. Então, antes o que tinha? Nada. Não tinha revelação da lei na época. Certo? Como que era? Como que funcionava? Era uma bagunça. O reino lá do Hammurabi, 400 anos mais ou menos antes de Moisés, o Hammurabi tinha um reino que era uma confusão. Todo mundo matava todo mundo e cada um fazia o que queria e não acontecia nada. Igual o Brasil atualmente, não, né? Um pouquinho pior. Aí, o que acontecia? O Hammurabi criou um código do Hammurabi. Nesse código, ele colocou lei. Foi a lei de Talião. Ele colocou lei de Talião. Talião é do latim, é tal e qual. Aí ele colocou que quem fizesse algo contra alguém seria cobrado na mesma proporção. Matou, morreu. Roubou, furtou, mão cortada. Deu um prejuízo numa determinada área, prejuízo idêntico, que ele tem que pagar na mesma proporção. Aí ele começou a organizar o reino dele. Então, de 400 anos depois, vem o Moisés. Aí o Moisés traz os 10 primeiros mandamentos da lei de Deus, que tinha uma lei que ainda era meio, vamos dizer assim, rudimentar, para o nível das inteligências que estavam vivendo naquela época. Então, por isso, eram inteligências comparadas com criança. Inteligências em desenvolvimento, em princípio de desenvolvimento. Então, ele traz uma lei que nega, na maior parte, não furteis ou não roubeis, não mateis, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do próximo, não. A maior parte é não. Então ele está negando, proibindo de fazer determinadas coisas. Por quê? As inteligências que estavam naquele nível não conseguiam entender ainda diferente. Certo? Quando vem Jesus, 1500 anos depois, ele já pegou essa inteligência um pouquinho mais desenvolvida. Aí ele traz o outro extremo da lei de Deus. Aí ele traz o amor. E ainda provoca uma revolução, porque as pessoas ainda estavam procurando entender a lei de Talião. Eles passaram a chamar de olho por olho e dente por dente. A interpretação da lei de Moisés, eles encaixaram o olho por olho, o Talião, né? A lei de Talião fazia e faz sentido, porque a lei do universo é assim, porque tudo que a gente faz correto tem benefício, tudo que a gente faz errado
tem cobrança, tem que pagar, tem que consertar. Ainda é assim, a lei é assim. Só que para entender essa lei, nós precisamos começar pelo castigo, pela ideia de castigo, pela ideia de vingança de Deus contra a gente. Jesus traz um outro ângulo disso, mas ainda ficou muito elevado, ficou no meio. É aí que ele promete, então, que mandaria um outro Consolador, que era o Espírito de Verdade, que viria nos ensinar todas essas coisas inerentes à Terra e nos fazer lembrar das coisas que ele havia ensinado e que teriam sido esquecidas. Certo? Aí vem o Espírito de Verdade, um grupo de espíritos vem e iniciam ditados para o Kardec, no primeiro momento, através de médiuns, e diversos deles vão trazendo novas informações sobre o nosso aprendizado. Mas aí já vem com uma característica bem diferente. Vem trazendo para nós a nossa capacidade de raciocinar, ou seja, de usar a nossa inteligência. Raciocinar de forma lógica. Não tem como ser lógico sem inteligência. Certo? Aí vem uma outra versão. É quando nós começamos a pegar o Evangelho e questionar o Evangelho. Ele vem trazendo os três aspectos, né? Ciência, filosofia e religião. A ciência descobre, investiga, estuda as coisas e demonstra, comprova, e a filosofia questiona. Por isso, o Espiritismo, em alguns lugares, ainda é chamado mais de filosofia. Por quê? É a capacidade de questionar as coisas. O Livro dos Espíritos é todo perguntas e respostas. Então, quando se faz uma pergunta, automaticamente a gente põe a inteligência para funcionar. E se já aprendeu a resposta, a gente vai responder, não é assim? Aí outro dia eu vi uma pessoa perguntando, acho que já perguntei isso aqui, mas só para vocês entenderem a ideia. O pessoal perguntando, esse pessoal fica perguntando as coisas na rua, né? Eles acham que ninguém tem o que fazer, né? Aí eles ficam também sem o que fazer, fica perguntando as coisas. Aí o cara perguntou, sabe perguntando, né? Ele perguntou assim, qual o mamífero mais inteligente? Qual o mamífero mais inteligente? As inteligências estão funcionando, não estão? Ou não? Então não pensa assim, nossa, qual que é, né? Qual que é o mamífero mais inteligente? Hã? Qual que é? Ninguém sabe, não? Está com medo de arriscar. Qual é o mamífero mais inteligente? Hã? O ser humano. É o homem. Certo? Mais 10 pessoas responderam um monte de outros mamíferos. Esqueceram do ser humano. E ele é o mais inteligente. Mas será que nós nos achamos pouco inteligentes? Aí fica uma interrogação aí para a gente pensar também e responder, né? Então, essa capacidade de ficar perguntando, querer entender as coisas, querer compreender, é o desenvolvimento da nossa racionalidade e a utilização da nossa inteligência. Certo? Nós vamos usar em diversas situações. Parece que teve um negócio na televisão essa semana, no programa lá do Caldeirão do Hulk, né? Agora não é Caldeirão, mas não, agora é o Faustão, né? Como é que é? Eu nunca vi. Eu não lembro de ter visto, hein? É Domingão do Hulk, tem um concurso lá, um campeonato, sei lá o quê, né? Esse negócio que eles fazem aí, e o pessoal vai respondendo pergunta lá e tem gente que vai em frente, né? Aí quando chegou na pergunta de 1 milhão, né? Teve isso? Vai pensar que assiste Caldeirão aí, pode? Você sabe melhor do que eu não vi, eu só ouvi a história. Aí chegou no de 1 milhão, perguntaram lá, eles deram a opção, hein? Perguntaram qual o estado
O estado ou país? Mas as duas Cidades. sido fundadas no dia 21 de abril. 21 de abril, tá vendo? Aí, o que aconteceu? O rapaz perdeu 700 mil. O rapaz inteligentíssimo. Foi 200? Não. Ele perdeu 700, porque se ele respondesse, ele ganhou 1 milhão. Ele ganhou 300. É. Estimou a plateia, porque ele realmente é muito inteligente e perdeu. Entendeu? Quer dizer, ele chegou num ponto que ele superou a todos, né? Porque foi respondendo tudo lá, usando a inteligência a favor dele, certamente, né? Só que chega num ponto lá, fizeram uma pergunta que, de repente, e aí a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas inteligentes precisam aprender a pensar nas coisas simples também. Porque inteligência elevada, sem simplicidade, sem humildade, promove a arrogância. E põe a pessoa com a pretensão de achar que ela sempre é mais do que realmente é, porque ela acaba se comparando por baixo e se posiciona de forma mais elevada do que os outros. E ela se superestima. Esse é o cuidado que a gente precisa ter também, né? Nós temos níveis diferenciados de inteligência, de entendimento, de sabedoria sobre as coisas. Mas precisamos nos posicionar no nosso lugar, saber valorizar, não é diminuir e nem supervalorizar. É ter uma posição de equilíbrio. Aí a gente consegue estar sempre crescendo, né? O nosso ideal é Jesus. Mas Jesus se propõe a nos levar no ideal dele, que é Deus. Então, ele já está em sintonia com Deus. Mas ele diz que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, se podemos fazer o que ele fez e muito mais, ainda tem muito mais coisa para ser feita. E todos nós poderemos. Quando? Na medida que a inteligência vai desenvolvendo. Na medida que a inteligência desenvolve e nós nos purificamos dentro do desenvolvimento da inteligência. Então, só essa capacidade intelectual, só grandes conhecimentos, não são suficientes para nos manter numa posição elevada, espiritualmente falando. Certo? Então, voltando aqui, acho que eu fiquei um pedacinho do Kardec sem ler, né? Ele fala assim, podemos fazer a seguinte distinção. Os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar e aí vão se desenvolvendo. Certo? Essa é a diferença da matéria, do estado material, do vegetal e do animal. O Leon Denis diz que a alma, ou seja, o princípio inteligente, dorme na pedra, sonha no vegetal, acorda, agita no animal e acorda no homem. O nome disso é evolução. Essa evolução vai acontecendo ao longo dos milênios. Esse ser inteligente, esse princípio inteligente, ele vai acumulando experiências, conhecimentos de alguma forma,
desde lá do mineral. Nós não sabemos como que é isso, nós não temos explicação ainda concreta para isso, não. Mas isso, o André Luiz diz que esse processo, até esse ser inteligente atingir a condição humana e passar a ser chamado de espírito, ele fala que isso demorou alguns anos, em torno de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Coisa pouca, né? Então, é um processo muito longo e muito difícil de pensar. Você não consegue imaginar o que é 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nem de reais, né? Você imaginar 1 bilhão e 500 milhões de reais, você consegue imaginar o volume disso? Você só consegue imaginar que estiver na sua conta lá ia ser bom, né? Mas você não consegue imaginar o volume, o tamanho disso, né? Então, a partir daí, dessa condição, é que o homem está com a inteligência superior a todos os outros seres que ficaram para trás, e aí ele vai começar a pôr o pensamento, vai começar a pôr o pensamento para desenvolver a sua racionalidade e vai passar a ser, vou ter que repetir, né? Ele vai ter que passar a ser um ser racional. Essa é a condição que nós estamos hoje. Então, nós temos a inteligência mais avançada do nosso universo em relação aos outros seres que são chamados de nossos irmãos inferiores, né, para ficar mais leve. Então, nós temos a capacidade de pensar e os espíritos colocam aqui que uma das principais diferenças entre nós e os animais inferiores é que nós conseguimos pensar em Deus e eles não. Tá? Então, temos essa capacidade, agora é a hora de começar a usar essa capacidade. Para, ao usar, quando chegar lá no instinto, nós vamos entender melhor ainda qual a diferença entre um e outro. Nós vamos ficar curiosos para a cena da próxima, né? Porque já acabou o tempo. Aí, na próxima, vamos continuar a questão 72, depois 72A. Aí nós vamos falar mais um pouquinho da inteligência, e depois nós vamos falar um pouquinho do instinto. E aí a gente vai entender essa questão, essa distinção aí, e ao entender, vamos usar a inteligência que já temos para entender, e vamos usar também para colocar em prática. Aqui nessa distinção, o colocar em prática é passar a pensar mais antes de tomar determinadas decisões. Isso é uma capacidade humana. Quando você atinge um animal lá na selva, você agride o animal, ele reage imediatamente, porque ele não pensa. Então ele usa o instinto dele para dar a resposta. No livro do André Luiz lá tem, né, um caso desse aí, que o cara provocou tanto o animal, que um dia o animal deu a resposta. Deu-lhe um coice. Resolveu a questão. Ele caiu desmaiado lá e foi para o hospital. Resolveu. Mas nós ainda damos coice, né? Um pouquinho diferente, mas dá. Só que o pior, depois a gente pensa, não, foi mal, né? Mas já fez. Está feito. É aí que vai entrar a inteligência e a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, para passar a usar mais a inteligência do que o instinto. Para não escoiciar antes de pensar e analisar a situação e ver se é aquilo mesmo. Vamos fazer a prece, então, de finalização, né? Agradecer pela oportunidade que nós temos, pela inteligência que nós já desenvolvemos, pela capacidade de compreensão de muita coisa. Já estamos numa posição muito boa dentro do universo e precisamos utilizar essa condição, essa capacidade, para ver as coisas boas que tem no universo e deixar as coisas más numa posição um pouquinho diferenciada, a ponto de não nos perturbarem
embora existam e nós as vejamos. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade, pela capacidade que vamos desenvolvendo de pensar, de refletir em nossa vida, em nossos momentos difíceis, buscando soluções mais acertadas, mais elaboradas, para que possamos resolver tudo aquilo que nos incomoda nos dias atuais. Permita, Jesus, que ao buscarmos as nossas soluções, possamos vibrar também em favor de todos aqueles nossos irmãos que ainda não têm a capacidade de buscar as soluções positivas. Onde quer que estejam, no plano espiritual ou no plano físico, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, nos presídios, onde quer que estejam esses nossos irmãos, possamos levar até eles o nosso pensamento, a nossa vibração positiva. Que a tua paz e o teu amor nos envolva agora e sempre e que possamos levar para casa o sentimento de gratidão pela assistência espiritual que tivemos nesta noite e que temos sempre. Que teu amor nos envolva hoje e sempre, e assim seja.